O jogo de hoje para o Sampaio é de vida ou morte, não só para eles, né? Chapecoense, Ponte Preta, Tombense, todos esses times podem se beneficiar ou se lascarem com o resultado desse jogo, mas para o Sampaio se salvar vai ter que quebrar um tabu que já dura um tempo, tá? Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo. Segunda-feira que é feriado em muitos estados desse Brasil, né? Então, se você tá trabalhando, se você tá descansando, seja bem-vindo aqui ao Torcedorismo. Se você não tá inscrito, cara, tu chegou na hora certa, porque a gente tá isso aqui de bater a nossa grande meta de 30 mil. Cara, falta muito pouquinho, então se inscreve aqui embaixo, porque esse canal é sobre futebol brasileiro. A gente fala de Série B, Série C que já terminou, Série A que tá entrando aí na reta final, né? Então, se inscreve aqui embaixo, deixa sua curtida nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre rebaixamento, né? Luta contra o rebaixamento na Série B. Essa 37ª rodada tá sendo muito tensa, né? Porque muitos times estão deixando pelo caminho seus objetivos, seus sonhos estão caindo. Outros times estão muito felizes, outros times conquistaram já o seu objetivo, né? É o caso do Criciúma, que já subiu nessa rodada. Mas esse vídeo, como eu falei, vai discutir um time que tá ali lutando contra o rebaixamento e que, cara, o Sampaio Corrêa, que é esse time que tá dentro da zona do rebaixamento, o jogo de hoje, Sampaio Corrêa contra Avaí, é muito importante também para os outros times que estão ali, né? Chapecoense, Tombense e a Ponte Preta. Então essas 4 torcidas de Sampaio, Ponte Preta, Chapecoense e Tombense vão ter que se ligar nesse vídeo, nesse jogo de hoje, porque isso aqui envolve a vida de geral, beleza? O Sampaio tá fazendo um péssimo segundo turno, na verdade tá fazendo uma Série B ruim, né? Porque o primeiro turno já não foi tão bom, foram 20 pontos só somados ali no primeiro turno. Esse segundo turno somou 16 pontos em 17 jogos, né? Tá parecido com a campanha do primeiro turno, porque o Sampaio, por exemplo, vencendo os 2 jogos que restam, iria para 21 pontos, né? Superaria a campanha do primeiro turno, mas o futebol que o Sampaio tá apresentando tá pior que o do primeiro turno. E olha que, cara, a diretoria contratou para mais de 13, 14 jogadores ali na janela de transferências, então não resolveu muito o problema do Sampaio, né? Resolveu o problema do Avaí, no caso, né? Que também era um time que estava mal no primeiro turno, contratou muita gente no segundo e acabou escapando do rebaixamento, tá? O Sampaio nas últimas 10 rodadas fez só 8 pontos, cara. 8 pontos nos últimos 10 jogos. Se a gente pegar ali esse registro, né? Esse dado pra gente comparar algumas coisas, os últimos 10 jogos, foi o 17º time que fez mais pontos, né? Então, assim, um dos 4 piores times em questão de pontuação nos últimos 10 jogos, né? Então, assim, tá muito mal. Recentemente também o Sampaio teve ali um período ali de 3, 4 jogos ali em que ele foi muito bem, chegou a ter 8 empates seguidos, né? Ficou uns 10 jogos invicto, com 8 empates e 2 vitórias, se eu não me engano, mas, cara, de lá pra cá é só derrota, então chegou nessa situação na penúltima rodada, mas, cara, o que importa pro Sampaio é que com os resultados dessa 37ª rodada, derrota da Chapecoense, derrota do Tombense e o empate da Ponte, o Sampaio voltou a depender só de si para se salvar, tá? Para isso tem que ganhar o jogo de hoje, tem que ganhar. Se vencer, o Avaí pula para a 15ª posição, sai da zona do rebaixamento e vai para a última rodada, cara, numa posição boa, numa condição boa para escapar do rebaixamento. Pode até perder para escapar, né? Dependendo dos outros resultados, empatar, perder. Então o Sampaio vencendo hoje, cara, pode ser um jogo daqueles que a gente olha para trás e fala, se salvou nesse jogo. Se perder ou empatar, não tá rebaixado, tá? Poderia até ser se outros times tivessem vencido nessa rodada, mas como já não venceram, já perderam. Se perder ou empatar, o Sampaio continua vivo para a última rodada, porque tá só um pontinho ali do Tombense, né? Se empatar, não sai, tem menos vitórias, então acaba permanecendo dentro da zona do rebaixamento. Mas, cara, empate ou derrota complica demais a situação do Tubarão, deixa de depender só de si, então não é não é uma boa ideia não vencer esse jogo de hoje, né? O time joga em casa, a diretoria fez promoção de ingressos, né? Tem ingressos ali a partir de R$10, se eu não me engano. Então, assim, torcedor que quer ajudar o Sampaio de alguma forma, vai nesse jogo aí,
tem que empurrar o seu time, né? Eu sei que a torcida tá muito bolada com o Sampaio nessa temporada, mas agora é a chance de tentar salvar o clube desse rebaixamento para a Série C, que seria muito ruim, né? O Djaí, técnico do Sampaio nesse momento, não tem feito o melhor dos trabalhos, mas ele tá fazendo o que ele pode, né? Ele vai ter a volta de alguns titulares, deve fazer algumas mudanças. Não sei se essa é a hora certa de fazer tantas mudanças, mas ele tá tentando encontrar um time que corresponda dentro de campo, né? O Samuel, que foi titular na última rodada, né? Na lateral direita saiu do clube já, né? Rescindiu o contrato, já tá fora do Sampaio, para você ver a bagunça que tá rolando ali, né? Então o Maurício deve entrar na direita, provavelmente o Maurício vai ficar ali na lateral direita. O certo para esse jogo é que Ícaro vai voltar ao time de suspensão, o Pará também volta. E Luiz Daniel e Pimentinha estão voltando de lesão. A volta do Pimentinha nesse momento, nessa reta final, é muito importante. O Ítalo, atacante, também está confirmado e ele é a principal esperança de gols, né? Ele é um dos artilheiros dessa Série B, ele já meteu 10 gols, ele está atrás ali na tabela de artilheiros, só atrás do Love, que tem 11, né? Love do Sport, e o Gustavo Coutinho do Dragão do Atlético Goianiense, que tem 13 gols. Então, assim, o Ítalo é uma peça muito importante, grande esperança de gols para o Sampaio nessa rodada. E, cara, o Sampaio vai enfrentar um Avaí, um adversário, cara, o Avaí já está desmobilizado. O Avaí, que também disputou o campeonato inteiro ali contra o rebaixamento, conseguiu seu objetivo na rodada passada. Matematicamente não tem mais chances de rebaixamento. E aí é um time que vem bem tranquilo para esse jogo. Inclusive o clube já está anunciando reformulação, né, para o elenco do ano que vem. Já anunciou a primeira lista de dispensa, dispensou 5 jogadores nessa semana, né? Provavelmente o Avaí vai com o que tem de melhor à sua disposição. Lógico que não vai botar ninguém no sacrifício, o Avaí não precisa mais disso. Mas vai botar o que tem de melhor. Como eu sempre falo aqui no canal, nenhum time entra para perder. Vocês viram, o ABC ontem ganhou o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então, assim, não dá pra gente achar que vai ser fácil, só porque o Avaí não tem mais nada para fazer. É um time bom, um time que foi montado para salvar o clube nesse segundo turno, fez um bom segundo turno. Então, é um time que tem que ser respeitado. Fez uma viagem longa, né? Lá pro Maranhão, mas é um time que chega ali para vencer o jogo com toda certeza, né? O retrospecto histórico entre esses dois times, né, apontam 14 jogos na história entre eles, com 2 vitórias pro Sampaio e 10 pro Avaí, tá? E tivemos ainda 2 empates. Então isso aqui é um atropelo, uma freguesia das maiores que a gente tem na Série B. O Avaí já, meu irmão, 10 vitórias em 14 jogos é um negócio absurdo. Pro jogo de hoje, né, a gente tem um Sampaio Corrêa desesperado, muito focado para resolver o seu problema já nessa rodada, né? A gente sabe que o Avaí tem um time melhor, tem um time mais bem entrosado, inclusive, né? O Sampaio toda hora muda, atleta entra aqui, entra ali, os técnicos que entram e saem, estão sempre tentando achar um time novo, sempre revolvendo ali o elenco, tentando achar um time que encaixe. Então não é um time tão entrosado assim. O Avaí tem um time melhor, um time mais entrosado, mas chega desmobilizado, como eu já falei. É um time que chega desmobilizado, é um time que chega tranquilo, fez essa viagem grande lá, né, de Santa Catarina lá pro Maranhão. Então, assim, é um time que chega desgastado também psicologicamente de toda essa campanha estressante que foi da Série B para salvar o Avaí do rebaixamento, e vai pegar um Sampaio dando a vida. O jogo de hoje para o Sampaio é de vida ou morte, não só para eles, né? Chapecoense, Ponte Preta, Tombense, todos esses times podem se beneficiar ou se lascarem com o resultado desse jogo, mas para o Sampaio se salvar vai ter que quebrar um tabu que já dura um tempo, tá? O time nos últimos 4 jogos, cara, só perdeu. Só vitória do Avaí nos últimos 4 jogos. O Avaí, como eu falei para vocês, domina esse confronto com 10 vitórias. Isso é bizarro. A última vez que o Sampaio venceu o Avaí foi lá em 2020, cara. Então são 3 anos, Série B 2020. E foi naquela goleada, na ressacada por 5-2, né? O Caio Dantas fez 2 gols naquele momento. Mas o Sampaio hoje é um time que entra mais focado. Então eu acho que o Sampaio, jogando dentro da sua casa, no seu campo, um time que treinou o tempo inteiro para isso, né? O Avaí, óbvio que treinou, mas tivemos dispensas, a galera com a cabeça em outro lugar, já pensando no seu fim de ano, pensando em qual clube vai ficar no ano que vem. Então acredito que o Sampaio tá mais focado nesse jogo de hoje. Então ali, eu vou dar 3 raios pro Sampaio, 2 raios pro Avaí, justamente por esse momento do Avaí não querer mais nada na Série B. O Sampaio, como eu falei, não tem um time melhor que o Avaí, mas eu vou dar ali 51% ali pro Sampaio, 49% pro Avaí. Lembra você que se você vai nesse jogo, filma lá a festa da sua torcida e me marca, porque eu vou repostar todo mundo, como eu sempre faço. Se você for no meu Instagram, que tem de torcedor me marcando lá,
nessa rodada aí. Tá muito maneiro, tá muito legal lá o Instagram, então me marca na festa da sua torcida também que eu vou repostar, beleza? Amanhã é dia de Prisma da rodada na Série B, o penúltimo Prisma aqui no Torcedorismo. Cara, essa semana vai ser muito importante, a gente vai ter muita análise contra o rebaixamento, análise para buscar acesso, vai ter muita coisa pra gente conversar essa semana. Então se inscreve aqui no canal. Meu irmão, esse é o momento, o torcedorismo tá chegando, tá crescendo, então se inscreve. Vamos bater 30 mil ainda esse mês. Então muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.